Então, eu quero te falar a primeira coisa que a maioria dos casais que eu conheço, que eu já conheci, que eu conheço e que provavelmente eu ainda vou conhecer e que você conhece também, se relacionam de forma infantil, tá? Então, se você não se relaciona, Marcela, eu não acho que eu me relaciono de forma infantil, eu não acho que o meu relacionamento é um relacionamento infantil. Muito provavelmente, você não consegue ainda enxergar quais são as atitudes infantis que existem no seu relacionamento. Que não quer dizer que ele seja um relacionamento maduro e saudável, tá? E se você não estiver disposta a olhar para sua relação com outros olhos, a ver aquilo que não é saudável, aquilo que é imaturo, né, aquilo que está na criança, e decidir abrir mão disso, vai ficar muito difícil de você se tornar uma mulher segura. Por quê? Porque essa relação, ela está acontecendo da forma que está para afirmar a sua criança ferida, para afirmar a mulher insegura que está em você hoje, tá? Então você precisa estar com os olhos abertos, com a mente aberta para entender tudo que eu vou falar aqui. Agora eu não quero que você faça perguntas, eu não quero que você faça comentários nesse momento. Primeiro momento aqui, eu quero que você esteja com a mente aberta e atenta a tudo que eu vou falar. Combinado? Por que as maiorias das relações são infantis? Porque o nosso padrão, o nosso modelo de relacionamento é os nossos pais. E a maioria de nós temos pais que não tiveram relações saudáveis, né? Existem, Marcela, meus pais têm um relacionamento ótimo. Acontece, claro, gente, eu não posso generalizar, nem falar que todo mundo, mas eu tô falando aqui da maioria, tá? Esse é o seu primeiro referencial. Seu pai e a sua mãe são o primeiro referencial de pessoas que você tem e também de relacionamento. E quando você olha para o seu pai e para sua mãe lá na infância e eles vivem um relacionamento que não é saudável, você cresce acreditando que relacionamentos não são saudáveis, que ser adulto e se relacionar é gritar, que ser adulto e se relacionar é brigar, que ser adulto e se relacionar é xingar, que todo homem trai, que todo homem não presta, que toda mulher aceita tudo que o homem faz. São várias coisas, tá? Eu tô dando aqui alguns exemplos que você vai crescendo e vai acreditando naquilo. Você cresce acreditando que adultos são problemáticos, que adultos não se entendem, que adultos brigam, que adultos não sabem conversar. E o que você faz? Você coloca isso dentro das suas relações e aí você não consegue dialogar. Tudo aquilo que vocês vão conversar vira briga. Toda vez que vocês vão conversar, vira discussão, vira briga, vocês não conseguem se entender. Sempre tem um no ataque e o outro na defensiva, um no ataque e o outro na defensiva, tá? Porque essa foi a forma que você viu dos seus pais se relacionando. E aí, você repete isso. E aí, eu vou ainda entrar mais a fundo, tá? Por que eu tô te falando isso? Por que eu tô trazendo isso pra você? Porque eu sei que funciona dessa forma, porque foi assim comigo. Eu sou filha de 2 adultos que não eram bem resolvidos. Marcela, por que os nossos pais se relacionam de forma que não é saudável? Porque eles também não são adultos bem resolvidos. Olha só que dinâmica doentia, que vem desde lá dos nossos antepassados, bisavô, avó, né? E por aí vai. Então, os nossos pais, eles não eram adultos bem resolvidos. Imagina que se você, com toda a informação que você tem hoje, com acesso a tantas coisas, a tantos cursos, a tantas terapias, a psicólogo, a psiquiatra, enfim, a tanta coisa, a tanta informação gratuita também na internet, se você não consegue ser uma adulta bem resolvida, imagine o seu pai e a sua mãe lá atrás que não tinham todo esse acesso à informação. Eles não eram adultos bem resolvidos porque eles não tinham, né? Eles não sabiam nem o que era isso. E eles eram adultos que viviam nas suas feridas, nos seus traumas, viviam na sua criança. E aí imagina, 2 crianças, né? Crianças, quando eu falo de criança, quem tá aqui mais tempo sabe que eu tô falando da nossa criança interna, tá? A criança ferida, a criança que não resolveu os seus traumas, a criança que tá ali todos os dias afirmando os seus traumas. E aí imagina, os seus pais que não tinham esse acesso às informações, que não tinham tanto conhecimento, eles tinham lá os traumas deles, eles tinham as dificuldades, os medos, as rejeições que eles tiveram na infância,
Tudo aquilo que eles passaram na infância, que você acha que só você passou, que só você é coitada, que só você é vítima, os seus pais também passaram, né? E aí eles estavam ali, dois adultos com as crianças feridas mal resolvidas. Aí você imagina, esses adultos que na verdade estavam na criança, eles eram realmente capazes de ser referência para outra criança? Me responde aqui, o que vocês acham? Sim ou não? Sim ou não, gente? Bora! Responde aí pra gente dar continuidade. Eu preciso da participação de vocês na nossa aula, tá? Bora, gente! Não. Isso, bora. Quem mais? Eles eram adultos da forma que eram, que ainda não eram bem resolvidos. Eles eram capazes de ser referenciais para outras crianças? Sim ou não? Se esses adultos, gente, não, com certeza não. Se eles não estavam preparados nem para ser adultos, né? Imagina para cuidar de uma criança. Não tem como, né? E aí, se quando eu era bebê, na fase inicial, quando eu tô falando de mim, eu quero que você pense em você, tá? Eu quero que você... Tudo que eu falar aqui eu quero que você pense em você. Se quando eu era bebê, na fase inicial lá, na fase do nascimento, quando eu era totalmente dependente da minha mãe, e a minha mãe era codependente de mim, porque lá na infância, lá quando ainda é um nenenzinho, né, às vezes dentro da barriga ainda, e depois também fora da barriga, é uma relação de mãe e filho, ou mãe e filha, é uma relação de codependência, onde um depende do outro. Se naquele momento ali, onde eu dependia única e exclusivamente da minha mãe, todas as minhas necessidades, elas eram supridas pela minha mãe. Se por algum motivo a minha mãe deixou de me dar alguma coisa que eu, como bebê, achava necessário, né? Porque a gente acha que não, mas ainda dentro da barriga, do útero, e ainda quando nenenzinho, a gente já tem os nossos sentimentos, a gente já tem as nossas necessidades. E não necessariamente os nossos pais vão adivinhar quais são, né? Porque ninguém ensinou para eles a ser pai e mãe, né? Eles aprenderam com a vida, a verdade é essa, ninguém ensina para ninguém como cuidar. Hoje ainda a gente tem mais acesso à informação, mas não era assim antes. Então, se me faltou alguma coisa naquele momento ali, eu vou buscar nas minhas relações aquilo que me faltou. Então, se eu entendi que me faltou afeto, se eu entendi que me faltou amor, se eu entendi por algum motivo, né, vamos supor que essa gravidez não tenha sido planejada e por algum momento passou ali pela cabeça da minha mãe em abortar, ou em algum momento passou pela cabeça da minha mãe, meu Deus, como eu vou ter essa criança, eu não posso ter essa criança, ela teve um primeiro sentimento de rejeição, eu vou buscar nas minhas relações aquilo que me faltou quando criança, quando bebê. Tá? Tá fazendo sentido pra vocês? Acho que sim, né? Vocês estão clicando aí no coraçãozinho, então tá fazendo sentido. Você vai buscar em todos os seus relacionamentos amorosos aquilo que você não recebeu da sua mãe. E aí, eu quis trazer essa parte da mãe porque vocês falam muito, né? Mas e quando não é o pai? Quando não é o pai? Então, acontece também de você sentir falta da mãe. E o pai, ele vem depois. O pai é o segundo contato da criança. Lá nas constelações familiares, vai dizer que o pai, ele é o contato diferente daquela criança. Então, primeiro é o contato com a mãe. Se eu sinto que faltou algo, que a minha mãe ali não me entregou algo, eu vou buscar isso nas minhas relações, isso que me faltou. E depois é o contato com o meu pai, tá? Então, se no segundo contato, que é o contato com o meu pai, os meus pais têm uma relação ruim, eu sou ali quando criança, eu sou apegada na minha mãe. Tudo é eu e mamãe, né? O neném, seja homem ou mulher, ele vai estar ali aquele apego na mãe. E aí vem o contato com o diferente. Olha, esse é o meu pai, é o diferente. Esse não é igual a mim, né? Não é igual a minha mamãe, porque eu saí de dentro da mamãe. Tá fazendo sentido aí, gente? Então, esse é o papai. E aí, quando o papai e a mamãe, eles têm uma relação conturbada, a criança entende aquilo como algo ruim. Se relacionar é algo ruim. Eu e vó. Tá, se você não teve pai e mãe presentes, mas você teve avó e avô, tio e tia, gente, dá pra correlacionar, tá? E aí, você entende o quê? Papai e mamãe
juntos, né? Homem e mulher não é bom. Tem algo, o diferente não é bom. O pai nas constelações familiares, ele é o que apresenta o mundo para a criança, apresenta o diferente para a criança. A mãe cuida, a mãe protege, a mãe ensina também a criança a se cuidar. E o pai, ele apresenta o mundo, ele apresenta o diferente. E aí, se você não teve esse contato com o seu pai, imagina, você não consegue aceitar o diferente. Se você teve e foi conturbado, você acha que o diferente é ruim. E se você não teve, você não consegue aceitar o diferente. E aí cresce aquela relação, quando você cresce e começa a se relacionar, você começa... sabe aquelas mulheres que meu marido não faz nada de bom. Tudo que o meu marido faz é ruim. O meu marido não consegue fazer nada igual eu quero. Ele não pensa igual a mim. Ele não faz o que eu quero que ele faça. Sabe? Porque você tá ali, ó, tudo é você e mamãe. Aí você tá presa na criança ainda, é você e mamãe. Você não sabe conviver com o masculino. E você quer que o homem faça tudo como você, como o feminino faria. Mas não é dessa forma, tá? Por isso que você vive relações doentias, né? Quando eu falo doentias, gente, é que a relação que ela não é saudável, ela é doente. Uma coisa, se não é saudável, é doente. Então você vive, por isso que você vive relações doentias, por isso que você vive relações infantis, porque você ainda tá presa no seu trauma lá da criança, tá? Tá fazendo sentido, gente? E aí tem uma outra coisa que acontece também, tá? Se você foi criada só pelo seu pai, pra gente pegar os dois lados aqui pra você conseguir se identificar. Marcela, mas faltou a minha mãe, né? Eu não fui criada pela minha mãe, eu fui criada pelo meu pai. Então você provavelmente vai ser uma mulher que é mais desgarrada, que é mais desapegada. Mas ao mesmo tempo você é desgarrada, mas não sabe se cuidar sozinha, não sabe se proteger. Você tem a necessidade de cuidado, porque você não recebeu isso da sua mãe lá na infância. Então você busca esse cuidado nos outros, tá? Outra coisa que te prende em uma relação infantil: repetir os padrões da sua família de origem. Então, o que significa repetir os padrões da sua família de origem? O seu pai e a sua mãe tiveram uma relação que não foi saudável e você quer agir da mesma forma. Ou ainda, assim, os seus pais tiveram uma relação que aos seus olhos era boa, não necessariamente era, mas você acha que era boa e você quer repetir a mesma coisa no seu relacionamento. Mas você precisa entender que você não é o seu papai e a sua mamãe. E o seu namorado, o seu marido, também não é o seu papai e a sua mamãe. Então não tem como vocês repetirem os mesmos padrões e dar certo. Quando vocês ficam apegados, né, na família de origem, vocês estão na criança, tá? Eu estou na minha criança quando eu estou apegada na minha família de origem. Sabe? Tem umas outras coisas que acontecem também, além da repetição de padrão. Sabe quando só o meu pai é bom? Homem nenhum presta, só meu pai que é bom. Ou ao contrário também, né? Meu pai não presta e aí eu acho também que nenhum homem presta. Eu começo a projetar o que aconteceu lá na minha infância, né? O que eu vi os meus pais passarem no meu relacionamento. E aí, mais uma vez, eu tô presa na criança e eu tô repetindo isso nas minhas relações. Sabe? Vou te dar fica esperta nessa daqui. Sabe aquele homem que tudo depende da mãe, que não faz nada, nem no médico ele vai se a mãe não marcar um médico pra ele? Se ele não mudar isso dentro do namoro, ele vai ser um péssimo marido. Escute o que eu estou te dizendo, pague para ver se quiser, tá? O meu namorado, o meu marido, quando era meu namorado, ele era assim, ele dependia da mãe pra tudo. Mas eu fui esperta, eu comecei a trabalhar isso nele lá no namoro. Tá? Os pais faziam de tudo, pagava tudo, ele não tinha despesa com nada, não tinha nem o cartão de crédito dele, ele não pagava, porque ele usava o dos pais. Não pagava conta de telefone, não comprava as coisas dele, não fazia nada, e ele trabalhava. A mãe fazia tudo, os pais, né, faziam tudo. E aí eu comecei a trabalhar isso, já a mesma coisa médico, que eu dei o exemplo, né? Vai no médico, é a mãe que marca. Vai fazer uma viagem, a mãe compra passagem. Tudo é a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe. Sabe o que acontece com esse homem quando você casa? Se ele não muda lá no namoro, ele continua apegado à mãe. No sentido de que a mulher da vida dele não é você, a mulher da vida dele é a mamãe. Assim como pode ser o inverso. Você que é apegada demais ao seu pai, tudo é o pai, o pai, o pai, o pai, o pai é meu pai.
sabe? Quando você começa a se relacionar e você quer um namoro que vire um casamento, você precisa pensar nisso. Porque se você não começa a trabalhar isso em você agora, o homem da sua vida não é o seu namorado, não é o seu marido, é o seu papai. Mais uma vez, você está presa na criança. Passei por isso, 12 anos de casamento, é horrível. É horrível. Mas eu tenho certeza que você viu lá no namoro isso acontecer, né? Ele não te enganou. Eu e o pai da minha filha só brigamos. Será que ela sofrerá no futuro por causa disso? Provavelmente. Tá? A não ser que você comece a mudar isso já. Então, o conselho que eu tenho pra te dar é comece a mudar isso já. Comece a se tornar uma mulher segura agora. Aproveite a oportunidade que eu vou te dar ao final dessa live. Porque com certeza a sua filha vai passar por isso. Marcela, você tá jogando praga na filha da mulher. Não, gente, eu não tô. Eu tô falando de padrões, de repetição de padrão. Eu tô falando aqui da nossa mente, a mente humana, tá? É psicológico isso. Parece que eu tô falando do meu esposo, porque não percebi, pior que não percebi no namoro. Então, as escamas estavam nos seus olhos, né? Porque assim, aqui a gente trabalha com 50% de responsabilidade para um lado e 50% para o outro. Então, ó, a minha pastora Ivne aqui, ó, ela é psicóloga, Ivne Almeida Pisse, ela respondeu aqui, exato, tá? Então, não tô jogando praga, a psicóloga está aqui para afirmar que é isso mesmo que acontece, gente. Então, mais aí para vocês terem mais certeza do que eu tô falando. Ok, Marcela, e até quando que a criança fica querendo repetir o trauma? Até quando que ela vai repetir esse trauma? Até o dia que você, adulta, olhar para esse trauma e decidir tratá-lo. É simples? Não. É da noite pro dia? Não. Mas se você não decidir olhar para isso e cuidar disso, você nunca vai sair da sua criança. Nunca, nunca, nunca vai sair da sua criança. E se você nunca sair da sua criança, você nunca vai se tornar uma mulher segura. Porque crianças, gente, são seguras? Que segurança que uma criança tem, se não no pai e na mãe? Me responde. Crianças vivem relações saudáveis? Não. Por quê? Porque crianças se relacionam? Responde aí pra mim. Crianças se relacionam? Crianças são seguras? Sim ou não? Respondam, tá? Sabe quando você não consegue fazer nada? Outra coisa que acontece em relações que não são saudáveis. Sabe quando você não consegue fazer nada sozinha? Sabe aquela mulher, e talvez eu esteja falando de você, se a carapuça serviu vista, eu já fui assim. Sabe aquela mulher que não consegue fazer nada sozinha? Tudo ela depende do namorado? Ah, mas eu só vou se ele for. Alguém convida ela pra alguma coisa? Ah, mas meu namorado pode ir? Porque se ele não for, eu também não vou. O marido, a mesma coisa. Ah, meu marido pode ir? Porque se ele não... Às vezes só tá indo mulher. Aí ela fala assim, ah, mas meu marido pode ir? Porque eu não posso deixar ele sozinho. Sabe? Tudo. Ela, na verdade, não consegue fazer nada sozinha. Por quê? Porque ela ainda tá presa lá no papai, na mamãe, na família de origem. A forma, gente, da criança amar é estar perto. A criança, ela não entende o que é amor. O amor pra ela é estar perto. Quando ela não sente que a pessoa não está perto, que acontece no caso da rejeição, por exemplo, né? Ela entende o quê? Que ela não é amada. Entendeu? Fez sentido? Então, se você é esse tipo de mulher, eu na vida. Então, se você é esse tipo de mulher, é porque você ainda está presa na sua criança, tá? Logo, vai viver relações que não são saudáveis, relações doentias, né? Porque criança não vive relação saudável. Relações onde você espera que o outro te aceite os seus defeitos, que o outro resolva tudo, que o outro faça tudo por você, que você não sabe se cuidar, você ainda tá presa na sua mãe. Relações onde a culpa é sempre do outro, tava falando sobre isso aqui agora, né, pra uma de vocês. Relações onde a culpa é sempre do outro, o problema é sempre o outro. Porque eu sou uma santa, eu sou maravilhosa, eu sou perfeita. Só falta ser, se eu fosse católica, eu ia falar que só faltava eu ser canonizada, de tão boa que eu sou, né? A culpa é sempre do outro. Relações assim são relações infantis. São relações que não estão vivendo de forma adulta. Porque no adulto, a gente compreende que 50% é meu, 50% é do outro. Nos erros e nos acertos. Mas o erro foi dele, foi ele que errou sozinho. Mas e para chegar nesse erro, para chegar nesse ponto, o que aconteceu? Foi responsabilidade só dele? Você não fez nada? A mesma coisa quando é o contrário, quando é você que erra. A responsabilidade final, né, do erro é sua, quem vai colher a consequência é você. Mas para chegar naquele ponto, ele não fez nada?
sabe? Quando a gente vive no adulto, em relações adultas, nós entendemos que erros e acertos são 50% de responsabilidade de cada um, tá? Fui criada pelo meu avô, não tive nem mãe nem pai, era dependente emocional dos meus parceiros, mas hoje compreendo que isso não me faz bem. Exatamente. Mesmo sabendo que a relação dos meus pais não é boa, eu repito os padrões no inconsciente. Sim, gente, tudo que eu tô falando acontece no inconsciente, ó. O que acontece na infância, a Evine falou, o que acontece na infância não fica na infância. Quem dera ficasse, né, gente? Não fica. Tá? Você faz, ainda que você tente repelir aquilo que você viu dos seus pais, inconscientemente você vai fazer a mesma coisa até o dia que você decidir olhar de forma adulta para esse trauma e cuidar dele, tá? Papéis invertidos, outra forma de relação infantil. Papéis invertidos, onde não existe troca, só existe entrega. Só existe entrega de um lado. O outro não faz nada, tá só recebendo. Um lado só entrega e o outro só recebe. O que é isso? É uma relação de pai e mãe. É uma relação de pai e filho ou de mãe e filho, né? Essa relação. Por quê? Quando você está com a sua mamãe, quando você é criança, você não faz nada por ela, é ela que faz por você. A mesma coisa o seu papai. Quando você está com o seu papai lá na infância, você não faz nada, é o seu papai que faz por você. Então, se você vive um relacionamento onde só um lado faz, né, onde há essa inversão de papéis, há essa projeção dos pais, estão vivendo um relacionamento infantil, tá? Como sair dessa codependência do namorado? Calma, gente, agora a gente vai entrar em outra parte. Essa foi a primeira parte. Primeiro vocês precisavam entender quais são os tipos de relações infantis, porque eu sei que muitos de vocês nem sabiam que estavam vivendo relações infantis, né? E eu vou te ensinar agora como que você vai fazer para reverter isso, tá? Adorando essa live. Ai, que linda. Obrigada, gente. Obrigada por vocês que estão aqui. Como é que eu faço para reverter isso? Primeiro de tudo, você precisa entender que namoro ou casamento não é relação de mãe e filho e nem de pai e filha. É o primeiro ponto. Parar de projetar os seus pais nessa relação. Parar de projetar o relacionamento dos seus pais também nessa relação. Entenda, esse primeiro ponto é isso. Não é uma relação de pai e filha, não é uma relação de mãe e filho. Então você, mulher, que acha que sabe o que é melhor pro seu parceiro, não, é eu que sei o que é bom pra ele. Eu já falei com ele 300 vezes que não é pra fazer isso, porque se ele fizer vai acontecer isso, isso e isso. Mas ele não me ouve, você não é mãe dele. Aprenda isso. Ele é adulto. Ainda que vocês estejam vivendo na criança, ele é um adulto. E se você continuar agindo como mãe dele, você não deixa ele ser adulto. Você não deixa ele crescer, tá? A mesma coisa é o inverso. Se você depende do seu namorado ou marido para tudo, você está agindo como filha dele. E aí, o que acontece? Ele vai agir como seu pai, né? Mais uma vez, relação infantil. Entendam isso. Nenhum dos dois são pais, tá? Querer saber todos os passos do outro é infantil, controladora. Claro que é infantil, sua mãe queria saber todos os seus passos, né? A minha também. E eu quis repetir isso. Tá vendo como é que a gente vai repetir nos padrões? Eu quis repetir isso nas minhas relações, no meu relacionamento, tá? Enquanto eu não entendi esse padrão que eu repetia, eu não consegui parar de querer controlar. A segunda coisa é entender que eu ando com as minhas próprias pernas. Eu vivo a minha vida e o outro também. E juntos nós nos transbordamos. Sabe aquela história de ai, mas ele me completa, Marcela, e eu completo ele. Deixa eu te contar uma coisa. Quem te completava era sua mãe quando você era criança, né? Que eu falei lá na barriga da sua mãe, tá? Ninguém te completa. O seu marido, o seu namorado, ele não vai te completar e nem você vai completá-lo. Vocês se transbordam. Vocês precisam estar cheios para se transbordar. Vocês precisam estar cuidando da própria vida para se transbordar. Vocês precisam estar fazendo por si mesma e ele por ele, para que juntos vocês transbordem. Marcela, é sempre assim? Se não for assim, tá errado. Não é uma relação de codependência, é a relação simbiótica lá da mamãe e do filhinho, ou da mamãe e da filhinha, tá? Outra coisa que vocês precisam entender, que
que 50%, que eu já falei e vou repetir, já antecipei, 50% da responsabilidade de erros e acertos são de ambos. Então não tem essa de só ele estava errado ou de só eu estava errado. Na relação de dois adultos, entendemos que, primeiro, não existe culpa, né? A culpa é para crianças, existe responsabilidade e ambos somos responsáveis, tá? Outra coisa que vocês precisam fazer para sair das relações infantis: trazer o adulto para a relação diariamente. Por quê? Porque a partir de agora você entende que crianças não se relacionam. Não vai ser do dia pra noite. Não precisa de achar que você vai desligar minha live aqui e amanhã, né, dormi, acordei e agora eu sou uma mulher segura, uma mulher adulta que vive relações saudáveis e adultas. Não, existe todo um processo, é todo um processo. Você vai ter que trazer o adulto pra sua relação todos os dias. Marcela, mas dá trabalho mesmo, gente. Se não desse trabalho, se fosse pra não dar trabalho, você ia continuar o bebezinho lá no colo da sua mãe. Lembre-se disso. Mas aqui eu já estou te mostrando que é possível, tá? E já tô te mostrando como fazer isso. Eu vivi isso com meu ex, eu era mãe dele, ele repetiu o padrão dos pais dele e do meu. Terminou depois que tivemos um filho. Pois é, o que aconteceu lá na relação dos seus pais? Ou dos pais dele quando tiveram um filho? Aconteceu a mesma coisa? Como é que foi isso aí? Eu preciso, aproveitando isso que a Ju falou, você precisa entender que você não precisa repetir os padrões da sua família de origem. Então, quando eu entendo que eu não preciso repetir esses padrões, eu faço o quê? Eu agradeço, porque eu sei que se eles não tivessem passado pelo que eles passaram, eu não estaria aqui agora. Eu não estaria tendo a oportunidade de ensinar para vocês e nem vocês teriam a oportunidade. Se os seus pais não tivessem passado por tudo que passaram, vocês não estariam aqui agora tendo a oportunidade de aprender. E acreditem, muitas mulheres gostariam de estar no lugar de vocês e não têm esse acesso ou não podem ter por algum motivo, tá? Lembrem-se disso. Então, eu reconheço o que eles passaram, eu aceito, eu pego aquilo que é bom e eu deixo com eles aquilo que é deles, aquilo que não é bom, tá? O que é bom, eu replico, eu aprendo e replico. O que é ruim, eu não preciso pegar pra mim, eu não preciso trazer pras minhas relações. Porque eu sou adulta e já basta os meus problemas. Eu não preciso repetir os problemas dos meus pais. Então, tá fazendo sentido isso pra vocês, gente? Tá? Então eu pego aquilo que é bom e deixo com eles o que é deles. Deixo com eles o problema deles. Eles que resolvam os problemas deles. Você, mulher, que fica querendo resolver os problemas da sua mãe e do seu pai, você deve parar com isso imediatamente, tá? Pare com isso imediatamente. Deixe eles que são adultos se virarem, se resolverem. A não ser que os seus pais tenham algum problema mental, e aqui eu não tô julgando, tá, gente? Tô falando a verdade. A não ser que eles tenham algum problema mental ou alguma doença grave que os impeçam, né, de ter a faculdade mental que eles não conseguem tomar as próprias decisões. Ok, mas se não é isso, e que eu sei que a maioria dos casos não é, deixe com os seus pais aquilo que é deles, ok? Porque senão também você não vai viver relações saudáveis. Porque você tá assumindo aí um papel que não é seu, né? Lembre-se disso, tá? Adultos vivem dentro da realidade do presente. Isso aqui é muito importante. Se você quer parar de viver relações infantis, você precisa entender que adultos vivem o agora, vivem no presente. O que passou, os seus traumas lá do passado, você vai olhar pra eles, vai cuidar deles e vai deixar eles lá. Você não precisa ficar repetindo. A mesma coisa dentro do seu relacionamento. O que passou e você aceitou e você decidiu perdoar, tem que ficar lá. Não é pra você trazer pra dentro da sua relação. Entenda isso. E nem no futuro, você vive no hoje, você vive no agora, tá? Saíram de casa porque quando o filho nasceu, eles deixaram de ser filhos e passaram a ser pais. Então, preferiu sair da relação do que crescer. Isso mesmo. Os meus pais e o deles saíram de casa após os nascimentos dos filhos, tá vendo? Olha, a Lô já falou aqui pra vocês. Pra você. Eles saíram de casa porque quando o filho nasceu, eles deixaram de ser filhos e passaram a ser pais. E aí preferiram sair da relação do que crescer. Eles estavam presos à criança, né? Então, era melhor continuar. Pra eles, era melhor continuar sendo criança do que ser adultos e crescer. Não é fácil, gente. Ser adulto não é fácil. A vida adulta não é fácil. Mas eu sei que se você tá aqui comigo até agora, é porque você quer se tornar uma mulher adulta, uma mulher segura, uma mulher que vive relações saudáveis, tá?
O adulto, olha, gente, essa aqui é muito, muito importante. O adulto, ele não sente culpa por viver relações melhores que a dos pais. Coloque isso na sua cabeça. Eu sei que muitas vezes, às vezes conscientemente e também inconscientemente isso acontece. Você se sente culpada por viver uma relação melhor do que a da sua mãe. Então, se a sua mãe é uma pessoa... vou falar, pode ser mãe, pode ser pai, né? Se é uma pessoa que não deu certo com ninguém, não deu certo nos namoros, não deu certo nos casamentos e tá lá sozinha, você se sente culpada. Quando você arranja um namorado, inconscientemente ali você se sente culpada e você começa a se sabotar pra poder voltar pra abinha da mamãe. Você casa e começa a arranjar 1000 problemas e levar lá pra sua mamãe, ao invés de resolver os seus problemas como adulta, começa a levar pra sua mamãe pra mostrar pra ela que você também passa por problema. Olha só que merda. Olha que situação, que relação doentia é essa, tá? Adultos entendem que tá tudo bem, ok? Meus pais passaram por isso, minha mãe passou por isso, mas tá tudo bem eu seguir um caminho diferente, tá tudo bem eu viver uma relação melhor do que a dela, tá tudo bem eu ter uma vida financeira melhor do que a dela. E se você é adulto, você sabe, se você é adulto e os seus pais também, os seus pais ficam felizes de te ver bem e você sabe que você pode viver bem, você pode viver melhor do que eles, tá tudo bem. Mas se você tá presa na criança, você não consegue. E se os seus pais também estão presos na criança, também dificulta pra você. Porque eles vão querer que você fique ali, na abinha, deixa aqui, deixa que a mamãe resolve, deixa que o papai resolve. Ou então eles invertem os papéis e, filhinha, você não pode ir, porque você tem que cuidar da mamãe. Tá? Você não pode, vai casar, mas tem que lembrar que a mamãe tem que morar com você. Vai casar, mas tem que lembrar que o papai e a mamãe tem que morar lá do seu ladinho, tá? Vocês entendem, quando vocês são adultos, vocês entendem que eu tenho a minha família de origem e eu tenho a minha família que eu estou constituindo, tá? Então essa família aqui, ela passa a ser mais importante do que a família de origem. Não é que você vai deixar a sua família de origem, não é que você não vai dar mais atenção para os seus pais, que você não vai falar mais com eles, não é isso que eu tô dizendo. Mas a sua família que você constituiu, ela é a prioridade na sua vida. E você não se sente mal por causa disso. Se você tá se sentindo culpada aí porque tá se relacionando e tá vivendo melhor que os seus pais, minha filha, eu tenho pra te falar que você tá presa na criança, tá? E se são seus pais que estão presos na criança, a partir de agora também, você já tem consciência disso, você não precisa repetir isso mais, beleza? E por último, para que você pare de viver relações infantis, você precisa entender que a responsabilidade de ser feliz é sua, não é do outro, tá? Então tire essa responsabilidade da mão do outro. Pare de achar que é o outro que tem que te fazer feliz. É o outro que tem que viver para me fazer feliz. Não, você precisa se fazer feliz. Você precisa se bastar, como eu disse. O outro, ele vai só te transbordar, tá? Lembre-se disso. Sabe o que acontece geralmente? Deixa eu colocar isso aqui. Sabe o que acontece geralmente? Vocês vivem relações doentes, repetindo os padrões dos pais, vivendo, repetindo, reafirmando os traumas que vocês tiveram na infância. Você sabe que o relacionamento tá ruim, que você não tá feliz, mas você coloca a culpa no outro. Você fala que o problema é o outro, é ele que não te faz feliz, é ele que não te respeita, é ele que quebra os acordos. Mas e você? Você vai ficar aceitando isso até quando? A responsabilidade é sua. É sua, tira a responsabilidade dele. Se ele já deixou claro que ele é desse jeito, a responsabilidade de sair dessa relação é sua. Mas você não sai por quê? Porque é melhor ficar na criança, né? É melhor ser vítima, é melhor ser dodói. Mas como eu sempre digo pra vocês, a dor da mudança, ela é difícil. É fácil sair de uma relação? Quer dizer que você não vai sofrer? Quer dizer que você não vai chorar? Claro que não, não é fácil. Mas permanecer nessa relação é muito pior. E você vai ver que é pior quando você estiver casada e ele estiver fazendo a mesma coisa, tá? Lembra sempre disso, gente.